Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça, agora também com transmissão ao vivo de imagens do estúdio da Rádio Justiça pelo YouTube. Entre lá, Rádio Justiça ao vivo e nos acompanhe. 8h33. Revista Justiça. Debate. O Supremo Tribunal Federal definiu na última quinta-feira que o regime obrigatório de separação de bens nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoas com mais de 70 anos pode ser alterado pela vontade das partes. Vamos entender melhor essa decisão agora com as nossas convidadas e o nosso convidado. Começo apresentando a advogada, especialista em direito de família, Raquel Ferraz. Doutora Raquel, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, doutora. Também está conosco a doutora Maria Helena Moreira. Ela é advogada, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, da OABDF e também do IBDFAM. Maria Helena Moreira, bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada, Sérgio, pelo convite. Bom dia, doutora. Bom dia, Mauro. Mauro que está chegando por telefone, doutor Mauro Freitas. Ele é advogado especializado em Direito da Pessoa Idosa, presidente da ABRACS, que é a Associação Brasileira do Cidadão Sênior, conselheiro e presidente do Conselho do Idoso do Distrito Federal, integrante da Comissão de Defesa do Direito do Idoso da ABDF. Doutor Mauro, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia também a doutora Maria Helena, a doutora Raquel, um prazer estar aqui. Bom dia também para os nossos ouvintes. Vamos começar então analisando a decisão. Dentro do direito de família, doutora Raquel Ferraz, como o direito de família entendeu essa decisão justa, veio no momento certo? Eu acho que veio no momento certo. Acho que o ministro Barroso colocou muito bem no início do voto, se não me engano, que a população brasileira está ficando mais velha e as mulheres têm tido menos filhos e a nossa expectativa de vida aumentou. Então, os idosos hoje já são um número crescente e bastante representativo da sociedade. E, com isso, a nossa legislação acabou ficando um pouco defasada na atualização dessa questão. Então, hoje, a pessoa de 70 anos ela é muito ativa, ela trabalha, ela tem uma vida social, né? E essa parte da legislação realmente precisava de um ajuste para combate de etarismo, que se tornou um problema, combate de desigualdade, pela questão da idade, né? Então, é uma decisão que veio para ajustar, do meu ponto de vista, esse erro que havia ali social, né? Porque a gente vê, ele também mencionou isso nos debates, os ministros colocaram algumas questões muito interessantes. Por exemplo, a pessoa de 70 anos, ela vota, ela dirige, ela doa bens, se quiser, ela deixa testamento, mas ela não podia ainda escolher o seu próprio regime de casamento, né? Então, é uma incoerência do sistema causada por um reflexo, do meu ponto de vista, histórico-social, mas que foi reajustado e, do meu ponto de vista, com muita sabedoria e inteligência da Corte. E para o senhor, doutor Mauro, como o senhor também interpretou essa decisão? Eu achei acertada, viu, Sérgio? Assim, de uma maneira bem objetiva, ela vem ao encontro, né, de tudo que tem sido falado sobre o envelhecimento da população, a necessidade de prestigiar a manifestação de vontade da pessoa idosa, né? E realmente também acabar com discussões, né, que já vinham sendo feitas, com repercussão desse artigo na própria condição da pessoa também em união estável. Então, várias questões foram sendo discutidas e se percebeu que muito mais, né, do que respeitar a manifestação de vontade de uma pessoa idosa, a intenção desse artigo 1641 do Código Civil, ele é muito mais patrimonialista mesmo, tinha um interesse, né, numa preservação, quem sabe, de alguma relação maliciosa que pudesse interferir no futuro, quem sabe, de herdeiros. Hoje se percebe que não, uma pessoa de 70 anos realmente está bem ativa, né? Cada vez será mais. Nós estamos chegando aí, daqui a uns anos, a 25% da população com pessoas 60 a mais. Então, realmente, isso não faz mais sentido. Então, ela veio equacionar isso, já era uma decisão de repercussão geral e que vai agora interferir, então, nas outras decisões que simplesmente lembra, né, que a pessoa com 70 anos tem sim direito à dignidade humana, manifestação de vontade, e isso vai repercutir agora daqui para frente nas decisões,
ainda que mantido o artigo 1641, né, que agora essa decisão também, né, deve repercutir também na própria alteração do Código Civil, que eu acho que a doutora Maria Helena pode também nos complementar depois, que já vem sendo articulado junto ao Congresso Nacional, com juristas, né, com um grupo de juristas, para fazer essas alterações. E há um interesse, na mesma linha do entendimento do STF, de que haja uma reforma do Código Civil e seja, então, alterado esse artigo. Mas, por enquanto, de forma bem inteligente, o STF equacionou isso, demonstrando que o etarismo deve ser afastado, né? Não pode ter uma decisão com base na idade da pessoa hoje, simplesmente tirando dela o direito de decidir o seu futuro, né? E fez com que, com isso, né, as pessoas tivessem a prerrogativa, a liberdade de, mesmo com esse artigo, fazer uma alteração via cartório, se for o caso de união estável, e judicial, se já estiver casado. Muito bem, doutor Mauro. Doutora Maria Helena Moreira, sobrou alguma coisa ainda para comentar em cima dessas introduções tão bem feitas pela doutora Raquel e pelo doutor Mauro? Bom, excelentes explanações. Eu também concordo que foi uma excelente decisão, né, do STF. E até porque é uma situação muito antiga. A primeira situação que teve no Brasil foi nas ordenações filipinas, em 1603, né, onde houve a separação obrigatória de bens, que naquela época a expectativa de vida era muito menor, né? Não existia o divórcio, então se protegia as mulheres acima de 50 anos, com filhos, né, viúvas, homens acima de 60, porque normalmente naquela época, quando já estava mais velho, é porque passou da idade, né, que vai casar. Então, existia uma reflexão patrimonial de proteção efetivamente da pessoa, né, quanto aos seus bens. Só que de lá para cá, 400 anos se passaram, muita coisa mudou, não só na questão patrimonial, mas na expectativa de vida, né, das pessoas, no voluntarismo, né, das pessoas que hoje podem, como disse a doutora Raquel, votar, podem se candidatar, né, a presidente com 70, podem ser presidentes aos 70 anos. Podem ser ministros, né, mas não podem escolher seus regimes de casamento como se fosse uma pessoa incapaz. Tá? Antigamente era válida essa proteção, porque não existiam tantas leis como existem hoje, mas realmente era necessário essa mudança para a gente equalizar com a nossa efetiva realidade de hoje, né? Mas temos do outro lado, né, doutora Raquel, aquela preocupação dos herdeiros, né? E agora, como é que vai ficar a minha situação, né? A situação dos filhos, já que papai, já que mamãe arrumou um namorado, uma namorada novinha. Como é que fica o advogado de família nessa situação? Pois eu acho que agora, mais do que nunca, é necessário que o advogado exerça também um papel preventivo, um papel de informação para que essas famílias possam se compor. Eu entendo a opção do legislador, até na linha dessa evolução histórica, da proteção patrimonial. Isso durante algum tempo, durante muito tempo, prevaleceu como regra nas questões de família, né, a proteção patrimonial. Isso hoje mudou. Mas é compreensível sob a ótica de que uma pessoa de 70 anos, né, vamos usar esse parâmetro aqui, que é o parâmetro da lei, ela já viveu bastante tempo e construiu um patrimônio e há um sentimento familiar de que esse patrimônio foi constituído, né, na vigência daquela unidade familiar, né? Então, quando isso muda, já nessa terceira etapa na vida, na terceira idade, eu consigo compreender essa preocupação dos herdeiros e talvez até do pai e da mãe que vá constituir uma nova relação. Então, mas veja que interessante, não se tirou o direito de que seja o regime da separação obrigatória, né? Se deu a opção de fazer diferente, porque nem todo herdeiro merece essa construção patrimonial, nem todo pai e mãe deveria ter a obrigação, do meu ponto de vista, de deixar bens quando não queira.
Então, eu acho que agora cabe às pessoas, às suas famílias, se reunirem, realmente ajustarem. Além do mais, além do pacto, né, que é uma opção que surgiu agora, a escritura pública, onde você afasta o regime se quiser ou o mantém como regra, mas existem outras também formas de sucessão patrimonial, né? Então, a doação, o testamento, enfim. Não acho que os herdeiros perdem, acho que ganham os titulares do patrimônio o direito de escolher para quem querem deixar esses valores e, inclusive, valorizando essa pessoa que vai estar com eles nessa segunda etapa ou terceira da vida e que muitas vezes é quem fica até o fim, né? Ali segurando as pontas nesses últimos anos, que podem ser muitos, né? Inclusive porque a nossa expectativa de vida tem aumentado bastante. Doutor Mauro, acredito que o senhor também deve ser indagado aí quando encontra as pessoas. O senhor gostou da decisão, mas e agora? Como é que fica meu pai e minha mãe com esses relacionamentos, dessas namoradas de ocasião? E agora, doutor Mauro, o que o senhor orienta essa pessoa? Olha, Sérgio, com essa decisão, as medidas de proteção, elas não foram alteradas. Eu acho que, como a gente está conversando aqui, já foi falado, a gente equacionou, né, alguma coisa que vinha causando alguma dificuldade de interpretação, né? Por exemplo, a gente tem que perceber que isso não está só se falando de regime de casamento, né, de casamentos civis, mas a repercussão que a jurisprudência foi construindo para quem tem união estável. Então, desde a Constituição de 88, em que a união estável está totalmente equiparada, né, ao casamento civil, isso teve uma repercussão enorme, porque a decisão já do STJ, dizendo que já que havia essa limitação no artigo 1641, e já que havia uma equiparação entre casamento civil e a união estável, né, fazia então essa equiparação, se aplicava também. Então isso invadiu todas essas condições, né, de pessoas que tiveram união estável, têm união estável. E depois também foi repercutindo na questão de venda de bens dos ascendentes para descendentes, as questões todas envolvendo a possibilidade, né, da interpretação dessa limitação, se cabia ou não. Então, esse momento foi para equalizar. Agora, essas dificuldades que nós estamos, né, questionando agora a respeito de uma pessoa se aproximar, do direito de uma pessoa ter um novo relacionamento com uma pessoa mais jovem, né? Então, acho que o preceito básico disso, falando de pessoa idosa, é que se respeite a manifestação de vontade da pessoa idosa. Né? Primeiro que a gente tem que se lembrar, né, que enquanto a pessoa não vem a óbito, os bens são dela, né? Não tem que entrar em discussão e entrar também em debates familiares, né? Como a gente infelizmente vê que acontece, a questão de bens de pessoas que ainda estão vivas e têm ali total de liberdade de fazer, né, dos seus bens o que eles quiserem, né? Já que souberam construir, eles podem também ter o direito de bem usá-los, né, do jeito que quiserem. Então, para todas essas questões, quando a gente vê uma relação, uma aproximação maliciosa, uma má intenção, um desvio, para tudo isso tem medidas judiciais ainda hoje para tentar coibir essa distorção. Mas, na verdade, é isso. Então, em razão de alguém querer proteger o seu futuro direito, né, uma expectativa de direito com relação a um bem que ainda pertence a uma pessoa, um ascendente seu, muitas vezes entra em debate essa questão do não cabimento de um novo relacionamento, ou a pessoa ser mais jovem, o regime de casamento agora, né, como a gente está falando, ser também em benefício dessa pessoa e até um outro, né, filho que venha a acontecer. Então, são relações que se estabelecem e são complexas mesmo, que as pessoas pensam diferente, mas antes de tudo, Sérgio, para a gente definir bem o que tem que se fazer é respeitar a dignidade humana, a manifestação de vontade, o exercício civil de quem é pessoa idosa, mas está plenamente capaz de gerir os seus bens, e qualquer cerceamento nesse sentido é ir contra exatamente o que a gente luta tanto, que é a dignidade humana, né, que está ligado diretamente ao direito
direitos humanos, direito da pessoa. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Então posso dizer assim, vai continuar havendo a discussão, tá? Mas nada mais razoável do que essa decisão que diz que o artigo 1641 ainda está vigente, mas que as pessoas, por ter, sim, direito à manifestação de vontade e fazer valer o que eles querem, né, dar de destino aos seus bens, podem vir, sim, a fazer essa alteração via judicial ou via cartório, no caso de união estável. Então, houve um equilíbrio, eu acho que foi muito sensata essa decisão, mas de forma alguma ela vem dar mais ou menos liberdade, né, com relação a algumas interpretações patrimonialistas de quem quer vir a herdar. O que está se dando aí, eu acho que, na verdade, é uma maior atenção, né, e fazendo justiça para que se dê direito das pessoas se manifestarem a respeito de seus bens e a condição do seu regime de casamento. Até é importante citar aqui uma parte do voto da ministra Carmen Lúcia, que ela enfatizou que o casamento e o divórcio são atos de liberdade e a liberdade é um direito democrático, indo já nessa corrente que estamos acompanhando aqui com os nossos convidados. Dr. Mauro falou sobre um artigo que está em vigor ainda, precisará ser regulamentado. Explica para o nosso ouvinte, por favor, doutora Maria Helena. Então, o 1641, tá, do Código Civil, ele não trata só das pessoas com mais de 70 anos, tá? Ele tem 3 incisos que falam da proteção patrimonial, né, dos impeditivos. Então, seguindo já essa evolução histórica que eu comentei antes, em 2010 já foi alterado de 60 para 70 anos, tá? O regime da separação obrigatória de bens. De 60 para 70. De 60 para 70 em 2010, tá? Que acontece? Muitas vezes, um divórcio demorava anos para ser findado. E a parte patrimonial, a partilha desse casal, eles não poderiam optar por um regime diferente dessa separação obrigatória, da separação legal, no caso, né, porque precisava terminar a partilha antes, certo? Então, depois eles poderiam, inclusive, alterar o regime de casamento de bens. Então, isso aconteceu com vários casais, inclusive, que trocaram seus regimes depois dessa lei, né? Posteriormente, a gente tem essa parte de patrimonial, tá? Que hoje, com essa decisão, o tabelião vai fazer um pacto antinupcial, tá? Com um regime diferenciado que o casal vai escolher. Então, essa separação obrigatória, ela não é mais obrigatória, é uma separação legal de bens, tá? E é como um casal mais jovem, tá? Que quando casa ou está em união estável, vai vigorar o regime da comunhão parcial de bens, se eles não escolherem nada diferente. A pessoa com mais de 70 vai ser a mesma coisa. Se eles não escolherem nada diferente, vai vigorar o regime da separação legal de bens. O que eles podem fazer hoje? Eles podem ir no tabelião, vão fazer uma entrevista, vão conversar com ele, fazer um pacto antinupcial, tá? Escolhendo um regime diferente daquele que está legalizado, tá? Para poder fazer a sua partilha de bens, né? E o tabelião, nessa entrevista, vai atestar as faculdades dessa pessoa. Então, como ele tem a fé pública, ele vai dizer se está com discernimento ou não. Então, não vai ser qualquer pessoa que vai conseguir fazer essa alteração de regime, tá? Então, assim, a gente, além dos advogados terem essa situação de ajudar os clientes, o próprio tabelião com a fé pública dele vai atestar a capacidade de quem está escolhendo o regime diverso. Tá? E esse regime diverso muitas vezes pode decorrer, inclusive, de anos já com a pessoa, já constituiu algo com ela, tá? E por razões diversas, que, como eu citei, pode ser uma partilha de um relacionamento anterior que não findou durante esse período etário, né? Eles podem mudar. Tá? E, inclusive, hoje em dia já pode até mudar, alterar o regime de casamento de bens com uma ação judicial, né? Doutora Raquel, essa decisão do STF é daqui para frente ou casamentos anteriores de maiores de 70 anos podem ser questionados? Acho não tenho certeza que houve uma preocupação
central em torno disso por conta da necessária, do meu ponto de vista, segurança jurídica dos relacionamentos findos anteriormente a esse julgamento. Então, houve uma parametrização, né, dos efeitos desse julgamento para frente. Então, daqui em diante, daquele dia em diante, é possível fazer a eleição de um regime alternativo. Como a doutora falou, se não fizer, vai ficar submetido a esse regime de separação obrigatória, que passa a ser o regime legal para os maiores de 70. E, alternativamente, pode fazer o pacto pré-nupcial, né, ou anti-união estável, né, que a gente fala, ou na constância do relacionamento, do casamento, já casado ou já em união estável, também pode fazer alteração do regime de bens judicialmente nos termos do Código Civil atual, né? Então, de todo modo, é uma decisão para frente, foi uma acomodação, eu acho, da segurança jurídica, porque senão nós teríamos uma situação, acho que a gente pode dizer, caótica em torno do passado, né? Na revisão dessas partilhas realizadas em separações, e não só em separações, como colocaram os ministros durante a sessão, mas também de inventários realizados, né? Porque se simplesmente tivesse sido reconhecido, acho que esse foi um ponto de muita inteligência e sensatez da Corte, porque se simplesmente eles tivessem reconhecido a inconstitucionalidade do dispositivo, esse seria o efeito, né? Então, o que o ministro Barroso fez foi muito inteligente, como era de se esperar, né? Mas ele realmente desenvolveu o seguinte raciocínio: é inconstitucional sob uma interpretação cogente, né, de obrigação, de ter que aderir a esse regime sem qualquer ressalva. Mas se a gente aderir a uma interpretação conforme a Constituição, que é ler o artigo com o olhar da Constituição atual, né, dizendo assim, de uma maneira bem objetiva, a gente consegue conformar com a Constituição para dizer que o dispositivo é constitucional se houver uma leitura dispositiva, que significa uma leitura que admite um regime alternativo. Então, dizer assim, você só pode casar sob esse regime e ponto, realmente é inconstitucional. Mas é porque a gente estava fazendo essa interpretação errada da Constituição, sob os olhos da Constituição. Então, agora que eu estou lendo do jeito certo, eu leio assim, é constitucional casar assim se eu puder eleger um regime diverso, que foi a alternativa, né, desenvolvida, inclusive para contemplar, também achei interessante isso e válido, contemplar e respeitar a opção legislativa até aqui, né? A gente sabe, o doutor mencionou que nós temos um Código Civil sendo revisto e, se for o caso, então, que o nosso legislativo faça uma opção diferente, retire o artigo, modifique, coloque comunhão parcial, não sei o que será feito exatamente, a gente tem visto muitas notícias. Mas, seja como for, respeitando o legislativo. Então, eles conseguiram encontrar essa solução muito satisfatória. Daqui para frente, realmente não deu para prover o recurso daquele casal, né? 11 anos de relação. Acho que talvez até para eles tenha sido injusto, mas acho que do ponto de vista social era o melhor que se podia fazer. Eu fico imaginando se voltasse, né, fosse Tudo. algo que voltasse, como seria assim as consequências nos tribunais, né, doutor Mauro? Não, realmente ia ser uma dificuldade enorme. A decisão foi acertada e deu segurança jurídica, né? E realmente é isso. A gente, quando tem Estado democrático, a gente precisa fazer as leis, experimentá-las, né? E ir fazendo os ajustes, como está acontecendo agora, né? Nós estamos tendo, em cima desse artigo, que ficou bem emblemático, uma questão de ordem jurídica, muitos debates em cima da repercussão que foi essa limitação, né, em relação a não dar escolha para quem casa com mais de 70 anos. E a gente percebe também que o próprio sistema, né, levou à conclusão de que haveria uma necessidade de uma revisão, e desde o ano passado se instalou esse grupo de juristas que vão fazer reforma do Código Civil. Já se fala muito, né, no grupo que trata de contratos e tanto do direito de família, a necessidade de alteração desse dispositivo. E acho que tudo isso está levando também a uma repercussão em outras áreas também.
né, no que diz respeito à questão da faixa etária, determinar se uma pessoa tem ou não direito a fazer suas escolhas. Eu acho que nós estamos envelhecendo como população, estamos amadurecendo também e percebendo que não é a idade que deve determinar qualquer condição da pessoa, mas sim o seu estado de cognição. Se ela tem condições de manifestar plenamente a sua vontade, ou ainda que parcial, ela tem que ser respeitada. Eu acho que é daí que vem o maior ensinamento dessa decisão, dessa posição do STF, que certamente vai ser aplicada e vai repercutir como precedente em várias outras decisões quando estiver, né, em pauta a questão da faixa etária, né? Nesse interesse nosso hoje de chamar a atenção da necessidade de buscar afastar, né, o etarismo, ou idadismo, como se chama, que é esse preconceito com relação à idade. Não é possível que uma pessoa com 69 anos, né, tenha condições de fazer as suas escolhas plenamente. Aos 70 ele passa a ser, nesse mesmo artigo, né, como a doutora Maria Helena levantou, tem 3 dispositivos, ali também tem pessoas de 16 a 18 anos, né, que precisam ter essa chancela, né, talvez pela sua juventude, maturidade com relação à questão de constituir patrimônio. Mas há uma confusão mesmo que a gente está começando a descobrir, que precisamos de se definir da proteção e do cerceamento do direito da pessoa. Às vezes a gente quer proteger, mas cerceia, né? E muitas pessoas confundem uma questão de proteger a pessoa idosa com a condição de tutelá-lo. E nem todo idoso ele está numa necessidade de ser curatelado por alguém, né? Ou ter um reflexo em cima das suas decisões como se tutelado fosse, né? Então, realmente é importante essa decisão para fins de um equilíbrio social bem acertada, e agora eu acho que, com base nessa decisão, nós teremos um norte assim, bem claro com relação a respeitar cada vez mais a manifestação de vontade das pessoas 60 a mais. Muito bem, estamos falando sobre a decisão do STF que o regime obrigatório de separação dos bens nos casamentos e também nas uniões estáveis envolvendo pessoas com mais de 70 anos pode ser alterado pela vontade das partes. Vamos fazer um intervalo nesse nosso debate e já voltamos aqui na Rádio Justiça. Não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta para começar a terceira e última hora do Revista Justiça, hoje, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024, e vamos continuar com o nosso debate 92. Revista Justiça. Debate. Tema de hoje, decisão do STF sobre o regime obrigatório de separação de bens nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoas com mais de 70 anos. Ele pode ser alterado pela vontade das partes. Estamos aqui em nossos estúdios com a doutora Raquel Ferraz, também a doutora Maria Helena Moreira e por telefone o doutor Mauro Freitas. Doutora Maria Helena Moreira, mas com essa decisão, se aquela pessoa com 70 anos quiser preservar os seus bens, ou a família também já faz aquela pressão, já que você vai casar, você tem que cuidar dos bens porque temos direito a essa herança. O que pode ser feito nessa situação, então? Você diz com relação aos filhos? Isso. Os filhos começaram a questionar. Isso. Bom, primeiro que tem que respeitar a vontade dos pais. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que a herança tem que ser muito mais a educação do que o próprio dinheiro que ele deixar, né? Mas, obviamente, que aquela família foi privada de convívio com os pais para poder construir o que eles têm. Então, assim, obviamente iriam questionar. Eu acho que pode ser feito testamento, pode fazer um planejamento sucessório, que existem várias formas hoje, acho que é mais comum hoje a holding também, né? Pode ser usado o próprio regime mesmo, né, de separação legal de bens hoje, né? Separação legal de bens. Então, existem formas de se fazer essa preservação de patrimônio,
Tá? Então, se a pessoa quer, daqui para frente, o que eu construir vai ser vai ser dela também, tá? Tu pode alterar o regime, tu pode fazer um testamento. Existem várias formas e acho que isso aí, uma reunião familiar se resolve, tá? Então, inclusive, nesse pacto pré-nupcial, também criar ali um modelo específico para essa família, né? Então, esse patrimônio até aqui vai ser exclusivo, né? Não vai ser um patrimônio, não vai se comunicar, criar um regime misto. exatamente. Né? Existem alternativas, não dá para você criar regras sucessórias dentro do pacto, mas é possível fazer um regime misto, né? E tentar Inclusive, acomodar em isso caso aí. de separação do casal, né? Isso. Antes de um falecimento. Pode estar com 70 anos, mas 71 vai divorciar. Tá? Então, a gente pode, dentro do pacto, pode fazer uma carta dentro do pacto, fazer um tratado dentro de um pacto, estabelecendo todas as regras daquela relação. As regras patrimoniais, o aluguel do imóvel que foi comprado, financiado e na constituição dessa união pode ser dividido, com quem que vai ficar. Então, são várias situações, mas isso é planejamento familiar, planejamento sucessório e é resolvido. O que eu indico é sempre procurar um advogado especialista, né, para fazer esse ajuste da família, né, para orientá-los de como fazer. Né, mas existem formas de se fazer, sim. Doutor Mauro Freitas, vamos orientar o nosso ouvinte. Hoje, então, a pessoa passou de 70 anos, vai casar de novo, ela já entra automaticamente em qual regime se ela não fizer uma oposição? Então, com essa decisão ficou bem clara que o que mudou agora é o entendimento do STF de que essa pessoa pode fazer depois uma opção diferente do que o artigo 1641 prevê, que é a separação dos bens. Né? Então, e que é um raciocínio, como a doutora Maria Helena já tinha antecipado, né, do própria questão da união estável. Se a pessoa mantém uma união estável, ou as pessoas vão casar no regime, não falam nada sobre o pacto antinupcial, ou se não fazem uma opção de regime de casamento, cai na regra geral da separação de bens, né? E, ou seja, aquilo que antes do casamento as pessoas têm, né, se mantém na individualidade do casal, de cada um, daquilo que já tinha antes do casamento, e depois aquilo que é constituído ao longo da união, né, estável do casamento, aí sim passa a ser do interesse, né, e do próprio casal. Então, nesse caso, a gente está falando aqui, de novo, né, de cada caso é um caso, mas a gente, partindo para o caso geral, o que se busca aqui é respeitar o interesse da pessoa que tem 70 a mais hoje, não está mais obrigatória, né, pelo entendimento do STF, a ficar só na questão do que impõe o artigo 1641, que é a separação total, mas se quiser fazer uma alteração dessa condição, ela tem a liberdade de fazer isso via cartório, no caso de união estável, ou buscar uma decisão judicial se já estiver casada. Com relação aos filhos, né, como a doutora Maria Helena estava falando também, a doutora Raquel, a gente tem que ter um cuidado de que uma eventual, até uma boa vontade mesmo, bom interesse, né, de manter alguém afastado de uma relação maliciosa, de interesse, né, patrimonialista, de interferir na condição da pessoa, da escolha. Todos nós escolhemos. Quantas pessoas se separam, mesmo jovem, né, depois, porque fez uma escolha que parecia mais sensata e depois se viu que não era. A diferença é que ela tem mais tempo na vida, de repente, para fazer um novo relacionamento. E esse novo relacionamento pode surgir, né, num outro casamento. A lei, ela estabelece muito bem as regras de proteção daquele primeiro estágio, aquele primeiro casamento, as relações que se mantiveram, que se estabeleceram naquela primeira condição, e depois, né, ali se encerra e se cria uma nova realidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação aos interesses de futuros herdeiros, né, quando eles começam a interferir na condição da pessoa, de lançar a mão e eleger, né, o destino que quiser para os seus bens, não por preocupação da condição
da pessoa, né, que ele está querendo proteger a rigor, mas sim de garantir que aquele patrimônio não seja diminuído, não tenha nenhuma interferência na sua condição futura. Isso que é muito ruim, a gente infelizmente percebe muito acontecendo, mas que tem que ser afastado, tem que ser, como a doutora Maria Helena está falando, né? Vai fazer um novo casamento, de repente um casal que já tem filhos, às vezes já tem netos, né? As pessoas estão tendo segundo, terceiro casamento, né? Então, o que se faz é um pacto antinupcial, faz também aí testamentos com relação a alguns bens, existe essa condição de fazer todo um planejamento patrimonial, mas sempre, né, e cada vez mais nós vamos ter que bater nessa tecla, né, que se respeite a condição da pessoa que é o titular do bem, né, até porque ela pode querer, num novo relacionamento, né, prestigiar mais alguém com o que é seu, né, num segundo casamento do que eventualmente até filhos, né, desde que se respeite, né, e aí a doutora Raquel e a doutora Marilena pode falar melhor do que eu, né, a questão do herdeiro necessário, né, que ele tem seus direitos, né, a gente não pode lançar a mão de tudo, então a lei já prevê algumas limitações para não ter abuso, mas o foco sempre central em tudo isso é proteger a manifestação de vontade de uma pessoa que está vivendo aí na sua vida, Sim. faz todas as condições de viver e quer lançar mão dos seus bens como lhe é direito. Doutora Maria Helena, temos esse planejamento que pode ser feito, a pessoa ficou viúva, os filhos podem lá fazer esse planejamento, né, sucessório, mas e se por acaso essa pessoa se envolve para um outro casamento e ele é persuadido pelo companheiro atual a desfazer esse pacto, isso é possível? Tudo é possível, né? Tudo é possível, mas assim, existem regras para isso, tá? Se a pessoa está com mais de 70, ela vai precisar do tabelião para isso, tá? O tabelião ele vai atestar a capacidade e se está sendo de plena vontade dele, tá? Que está fazendo aquele pacto, aquela divisão. Recentemente a gente teve o caso do Zagallo, que deixou para um filho, né, o testamento. Os filhos estão questionando? Não, mas assim, foi vontade dele, porque foi o filho que cuidou. Então, existe várias formas de se fazer. Existe, como persuadir, claro que existe, tá? Mas quando tu vai fazer essa alteração de regime no cartório, a gente tem excelentes profissionais aqui, tabeliães, que vão nos ajudar com essa situação. Posteriormente, se houver algum tipo de erro, digamos assim, a pessoa estava no início de um Alzheimer e naquele momento ela estava bem. Existe como anular também aquela situação que foi feita. Existem outros procedimentos judiciais que a gente pode anular aquele ato. Doutora Raquel, a disputa judicial continua então. Eu acredito que sempre, né? Sempre vai continuar. Sempre que se criar uma solução, você também vai estar criando um problema para alguém. Você resolve de um lado, mas não resolve para todo mundo. E esse é o sistema mesmo. Eu acho que essa é a solução mais adequada para o momento. Acho que vem aí uma reforma, como já falamos, do Código Civil, que pode trazer uma mudança mais significativa e menos interpretativa para tudo isso, né? Porque daí, sim, uma norma nova, um regime fixado pela lei, mas até a progressão dessa questão relacionada ao regime da separação obrigatória no tempo, a doutora Maria Helena trouxe ali dos 400 anos atrás para cá, né? E em 2010 a gente teve a mudança da idade, depois a gente subiu para 70 anos. Nós temos também a questão do STF, que trouxe uma modulação do regime da separação obrigatória, depois o STF, o STJ, com uma interpretação mais ajustada a esse momento social que a gente vive. Então, isso está sendo sempre revisto. Eu acho que quanto mais se tirar o caráter patrimonial da lei e devolver à pessoa titular do patrimônio a autoridade sobre essa decisão, mais insurgência isso pode trazer aos herdeiros.
mas é preciso realmente compreender, eu acredito que todo advogado, né, todo estudioso do direito de família tem essa percepção, que é preciso compreender, retirar de dentro de nós essa ideia de um direito pré-adquirido a uma herança, né? As pessoas estão vivas, estão com 70 anos, trabalharam a vida inteira para construir aquele patrimônio, e você vê, às vezes a gente não está nem falando, agora fugindo um tiquinho exatamente do tema, mas reforçando aqui a ideia do prestígio ao idoso, né? Que é o seguinte, às vezes a gente não está nem falando de casar, a gente está falando assim, me aposentei e agora eu vou viajar, eu vou gastar meu dinheiro. Isso já é um problema, né? Assim, é filho querendo interditar pai, porque ele está dilapidando. Exato, dilapidando o nosso patrimônio nosso, né? Que nosso, se está vivo. Então, a gente precisa realmente trabalhar isso socialmente, porque é normal que haja esse sentimento. A gente vive ainda uma sociedade cuja base do direito de família é patrimonialista. Estamos migrando para uma percepção da realização pessoal, da felicidade, né? E nada traz mais felicidade do que poder usar o próprio dinheiro na melhor fase da vida. Quem já chegou lá, chegou bem, sempre diz, né? Com liberdade, saúde, para poder gozar de tudo isso que construiu. Então, essa é a lógica. Sempre vai haver quem se insurja, mas aqui a gente está falando e eu acho que isso é um ponto central, o doutor falou, a doutora falou, e acho que os ministros todos falaram sobre isso, que é colocar as coisas no lugar certo. Somos todos capazes, até prova em contrário, e não o contrário. Porque nesse ponto em específico, a pessoa faz 70 anos e a lei estava já dizendo assim, não, agora eu já não tenho certeza de talvez incapaz, né? Então, houve esse reajuste e o corre é dos herdeiros agora, né? Cada um que faça o seu trabalho. Doutor Mauro, ainda citando o caso Zagallo, né, que tratamos até aqui na Rádio Justiça, ele deixou 50% dos bens para o filho caçula e o filho caçula ainda participou dos outros 50%, que foi dividido com 2 ou 3 irmãos, é isso, né? Olha, Sérgio, eu confesso que a Maria Helena até falou aí, comentou, eu não tenho conhecimento exatamente como é que se operou essa... Eu uso isso como exemplo até para provar que a vontade do idoso tem que ser seguida, né? Não, então, é isso que a gente está conversando aqui. Tem que ser uma decisão, né, de total atenção à manifestação de vontade da pessoa idosa. A lei já tem vários dispositivos para garantir um mínimo, né, de dignidade. Então, como, por exemplo, assim como eu posso beneficiar alguém, eu não posso simplesmente deserdar alguém, né? Existe uma justificativa plausível, né? Não pode ser algo também sem nenhum tipo de justificativa. E para isso a lei já prevê. Então, assim, no caso, e voltando à manifestação de vontade da pessoa idosa, existem dispositivos para tentar, né, tirar esses exageros, tanto para cima como para baixo, né? Agora, a questão que a gente estava discutindo agora era que o idoso, né, com 70 ou mais, estava sendo considerado pela lei, pelo simples fato de alcançar 70 anos de idade, inapto para escolher um regime de bens. Isso não é possível que a gente continue construindo e tendo manutenção na nossa legislação. Tem que ser o contrário, né? A pessoa tem que ter direito ao pleno exercício do direito civil, até prova em contrário, como a gente está falando. Aí cai numa possibilidade até de uma curatela, de alguém, né, cuidar dos interesses deles por uma evidente incapacidade dessa pessoa. Mas até lá, o que tem que ser provado é a incapacidade, não o contrário. Nesse caso agora, foi pelo menos feito justiça, porque em que pese a lei ainda esteja dizendo que aos 70 tem que ser por separação, a pessoa tem o direito, né, e é um direito constitucional, porque não, pelo artigo 3º não pode ter nenhum tipo de preconceito de idade, e isso é um preconceito. Por quê? De novo, né? Por que uma pessoa de 60 pode e uma pessoa de 70 não? E como a gente está falando aqui, uma pessoa de 70 pode fazer todos outros tipos de manifestação de vontade, como eleger um presidente do país, mas não pode eleger o seu regime de bens, né? Sim.
Então, todas as questões, esse é o ponto central da nossa discussão, ela não altera em nada todas essas questões aí do Zagallo, né? Tivemos o caso do Gugu também, tivemos vários, isso é super comum. E aí, como a doutora Maria Helena disse, tudo é possível, mas nós temos dispositivos legais que levam a discutir em juízo algum excesso, né? Um abuso do direito, alguma coisa nesse sentido, em detrimento de alguma pessoa que teria pelo menos o mínimo de direito a ser resguardado e não foi. Sim. Né? E aí teria que ter uma justificativa para isso, né? E até algo que possa ser provado. Mas até lá, nós temos uma legislação que regula esses exageros. O que não pode ter, de novo, é uma distinção de possibilidade de manifestação de vontade simplesmente porque uma pessoa alcançou determinada Sim. idade. Isso é etarismo. Exatamente. Etarismo é um assunto também que veio à tona e nunca deve ser esquecido. Mas eu pergunto para a doutora Maria Helena. Doutora Maria Helena, tivemos o caso do Zagallo, mas eu gostaria que a senhora explicasse também se é possível deserdar os herdeiros. Então, Sérgio, deserdar, existem alguns requisitos muito específicos na nossa legislação para deserdar, que nem o caso da Richthofen, tá? Que matou os pais. Legalmente, aqui no Brasil, a gente não tem como deserdar. Tu pode aumentar a cota de um herdeiro, pode transferir metade do teu patrimônio para um terceiro que não tem nada a ver com a tua família, inclusive, tá? Mas deserdar 100% não, fora esses casos específicos. Na Itália, é bem comum isso acontecer, que a gente brinca que é a deserdação legal. Por quê? Porque lá a gente tem uma população idosa longeva, os filhos saem das suas cidades, vão estudar, vão para outros lugares, esquecem os pais e lembram deles no dia do falecimento, quando são avisados, tá? Entram muitas vezes com o inventário e o que acontece? Não tem patrimônio nenhum. Mas por que não tem? Porque lá existem investidores que fazem cálculos de expectativa de vida. Então, eu tenho um imóvel, vamos brincar aqui, tá? Eu tenho um imóvel de R$1 milhão, eu estou com 70 anos, aí faz uma expectativa de vida da sociedade, que é 80 anos, mais a expectativa da minha família. Então, assim, de repente eu vou até os 85, tá? Esses 15 anos é calculado dentro do imóvel, quanto valeria, tá? A pessoa, o investidor, compra, vamos dizer, um valor simbólico de 600 mil e deixa o idoso vivendo lá até seu falecimento, tá? Como se fosse um aluguel que estaria sendo pago durante aquele período. Então, quando falece e os filhos vão procurar patrimônio, não existe mais nada. Já foi tudo vendido em vida, né? E a pessoa usufruiu de todo o seu dinheiro, viajando, passeando, né? Então, a gente brinca que é uma deserdação legal, tá? Que aqui no Brasil não é comum isso. Mas pode ser feito. Pode, com certeza. Pode. E qual a sua opinião, doutora? A deserdação, ela tem um caráter mais punitivo. Exato. Né, aqui no Brasil. Ela decorre de certas condutas que os herdeiros praticam, os pretensos herdeiros praticam sobre os titulares da herança, e aí eles perdem o direito. Então, não é opcional exatamente. Até há opção, em testamento você faz esse registro, né, de deserdação, mas isso vai ter que ser validado judicialmente. Então, não é como acontece na Itália, onde você tem plena liberdade de gerir seu patrimônio, vender, doar a integralidade. Aqui, salvo esses casos onde realmente o herdeiro pratica um atentado contra a vida, abandono na velhice, tem várias opções, não vou saber todas de cabeça. Mas tem vários casos ali que autorizam essa deserdação. Passado isso, o que resta realmente para o titular da herança é respeitar a legítima, que é o quê? É essa parcela da herança que obrigatoriamente tem que ir para os herdeiros. No caso do Zagallo, né, foi esses 50% que ele não tinha opção, os filhos não eram tão ruins aos olhos da lei, né, para justificar ali, retirar tudo aquilo, então ele deixou para eles a parte
que ele não podia dispor, e os outros 50% que são disponíveis, ele faz o que ele bem entender. E aí, no caso dele, ele optou por deixar para esse único filho, por motivos pessoais, caçula, enfim, né? o caçula. Mas cuidou mais dele, tinha uma relação mais pessoal, e segundo as notícias, havia um imbróglio também em torno de uma movimentação para rever a herança da esposa do Zagallo. O Zagallo soube disso, ficou chateado, enfim. Notícias, né? Então, a gente consegue realmente destinar um pouco mais de patrimônio ou doar, enfim, fazer o que quiser, inclusive, por exemplo, deixar para... Agora, olhando para o passado, de novo, com os olhos para essa decisão que a gente está comentando, né, dessa modulação do STF, antes a companheira ou a esposa, então, não tinha direitos sucessórios. Mas os 50%, por exemplo, que são livres, poderiam ser deixados para ela em testamento. Olha que interessante, né? Então, isso continua acontecendo, continua existindo. O que não pode realmente é se desfazer ou direcionar tudo, né? Existe essa legítima que tem que ser preservada até aqui. Vamos ver se isso muda, por acaso, aí nas reformas por vir. Doutor Mauro, e essa desedação legal, como foi ilustrado aqui muito bem pela doutora Maria Helena, o que o senhor acha disso? Pois é, eu até usei como exemplo, né, que tudo é possível, mas tem regramentos, né, que dão a limitação. E a doutora Raquel falou bem, tem um caráter muito mais punitivo no Brasil por uma desonra, né, de um filho, uma filha, com relação aos cuidados do pai, né? Afinal, os direitos da pessoa idosa, como ela falou, tem que ser garantido pela família, pela sociedade e Estado. E se isso não ocorre, né, e é de forma realmente chama atenção, né, pela maneira totalmente contra, né, o que todos bons princípios dizem, né, e leva então a pessoa realmente sofrer essa punição, né, não, ou seja, fica totalmente desproporcional uma pessoa desconsiderar alguém e esperar receber dessa mesma pessoa algum benefício, alguma herança, né? Então, o que nós queremos de novo aqui, bater como ponto central, é que a legislação ela tem as suas previsões para os exageros. E que essa decisão que nós estávamos agora discutindo com relação a equalizar a condição da pessoa escolher o seu regime de bens, né, no casamento, ela foi agora equalizada, porque se retirou uma questão meramente de idade. E essa é a questão que nós queremos afastar no nosso meio social, que é medir as pessoas pela sua idade. E tem que ser muito mais pela questão cognitiva, a capacidade de se manifestar, né? Então, todas essas questões que envolvem o direito com relação ao patrimônio, ele é complexo. A gente vê muito assédio financeiro para cima de pessoas idosas. Foi isso que deve ter sido também levado em consideração quando o legislador levou, né, como uma medida. A gente vê que a intenção até pode ter sido protetiva, né, em razão da idade, em razão também de um histórico de assédio financeiro, né, e questões patrimoniais. Mas o fato é que nós estamos num momento de envelhecimento da população, grande parte da população, né, com a melhoria da condição de saúde, né, e também a extensão da expectativa de vida, vão cair na vida útil, né, vão decidir, vão comprar, vão casar, vão consumir. E, obviamente, também tem que ter o direito, óbvio, né, de ter a sua manifestação de vontade preservada. Isso está ligado diretamente à dignidade humana. Tirar da pessoa que, por si só, envelheceu qualquer manifestação de vontade, é tirar dela a dignidade humana. Isso rebaixa a pessoa, isso dá uma sensação de ser tolhida, né, que não faz bem em nenhum aspecto para o ser humano. Né? Tanto homem como mulher, qualquer gênero que seja, né, a pessoa tem que abstrair essa questão da idade e cada vez mais se mostrar apta a ter a sua manifestação de vontade respeitada. Então nós vamos observar aqui que certamente vamos chegar a algumas decisões e algumas ferramentas também, como tem em outros países, como foi citado pela Maria Helena, esse tipo de hipoteca reversa, né, com relação aos bens, né, vender ainda em vida e ter o usufruto do bem,
e poder viver, né? Porque muito se fazia isso. No Brasil tinha uma expectativa, até das pessoas envelhecidas, de deixarem herança e garantir o bem-estar das futuras gerações. E a gente vê, até por histórico, né, que isso não é uma ferramenta muito bem aplicada e que dê um resultado tão favorável, né? Alguém pode fazer um bom uso, mas, no geral, herança não é algo que realmente faz as pessoas alavancarem, buscarem seus próprios caminhos. Como a Marilena falou, melhor herança é a educação, é a capacidade da pessoa de gerir sua própria vida. E é isso que está tendo uma distorção muito grande, né? Sim. Com relação, hoje a gente vê as pessoas vivendo mais e tendo tolhido sua manifestação de vontade. Doutora Maria Helena, para finalizar, nosso tempo já está chegando ao fim, mas qual outra preocupação sobre o direito do idoso que também futuramente precisamos ter alguma definição, na sua opinião? Nossa, são muitas. São muitas? São Qual muitas. é a principal? Eu acho que a gente tem muita política pública de ajuda para proteção deles, né? Eu acho que já foi um avanço essa decisão, né, para a gente não considerar mais uma pessoa de 70 anos incapaz, que não é real. Uma pessoa de 70 anos hoje, às vezes está muito melhor até que a gente, né, porque já está aposentado, tem o tempo dele de dormir até mais tarde, de ir para academia, né, de curtir a vida. Então, a gente não pode ficar estigmatizando pela idade. Então, acho que essa proteção a gente tem que ir construindo com a sociedade, né, para a nossa realidade, trazendo para a nossa realidade hoje. E para a senhora, doutora Raquel, dentro do direito de família, então, é algo específico? Não sei se dentro do direito de família, eu tinha pensado aqui enquanto a doutora falava, não exatamente no direito de família. Pois não. Então, mas eu pensava na importância da inclusão da pessoa considerada idosa, né, sob essa ótica de ainda estar em plena, com a sua capacidade produtiva, né, e afim mesmo, às vezes, de trabalhar, de produzir, quer um pouco de férias, mas quer também se sentir útil, né, dessa inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, porque existe muito preconceito em torno disso, a gente sabe. A gente não pode também olhar para o idoso sempre com esse olhar de alguém que produziu muito dinheiro e agora está gozando de uma terceira idade confortável, né? Muitos não têm essa realidade, né? Passam a vida inteira trabalhando ali pelo básico, perdem capacidade produtiva, porque todos perdemos com o passar dos anos e começam a ser dispensados, né, a serem inutilizados verdadeiramente. Então, eu acho que o Estado, ciente de que agora a gente vive mais, precisa encontrar um espaço para essa geração, né, para que eles possam ter uma colocação, ter ocupação de trabalho mesmo, que muitos precisam para seguir ali mais 20, 30 anos, de forma que viver não acabe se tornando uma dificuldade a mais, né? Que eles possam ter esse cuidado especial. No âmbito do direito de família, eu acho que ainda é necessária essa reflexão sobre a capacidade de realmente dificultar essas investidas de herdeiros, né, de terceiros, no controle dessa suposta herança. A gente vê muita ação, eu pelo menos vejo, muitas ações aventureiras de interdição, né? Eu acho que a gente precisa de um judiciário ativo no combate disso ali, para já cortar ali naquela primeira audiência de justificativa, porque realmente isso é um mal para quem precisa se submeter, né, o idoso, que é levado à justiça para provar que está são, que é capaz, né? Então, tudo em nome, às vezes, do interesse de terceiros. Então, muita coisa ainda por se fazer por essa geração. E para o senhor, doutor Amaro Freitas, as doutoras deixaram alguma coisa ainda de uma bandeira que precisa ser defendida? Elas estão falando de algo que está ficando cada vez mais óbvio, que é criar uma rede de proteção para a pessoa idosa. Então, realmente, nós temos uma condição muito heterogênea, mas, infelizmente, se é uma coisa que nós temos uma semelhança muito grande na grande parte da população idosa no Brasil, é uma renda baixa, né? Nós temos uma aposentadoria muito baixa no Brasil, que não consegue fazer, né, face a todas as necessidades de uma pessoa idosa. As famílias estão ficando pequenas, as pessoas estão vivendo muito lares sozinhas,
né, a preocupação com a saúde e o isolamento social é uma grande dificuldade a ser combatida no Brasil, e para isso nós vamos precisar de algumas medidas do governo, de proteção, né? Essa rede de proteção que tem que ser feita pelo Centro de Referência de Assistência Social. Nós temos que ter um SUS cada vez mais qualificado para atender pessoas idosas, porque sem saúde, sem o mínimo de proteção, capacidade de mobilidade urbana, tudo isso que a gente está falando acaba se resumindo a uma pessoa ficar em casa, isolada, com pouco recurso, né, e entra num estado de depressão, de pouca produtividade, de interação social. Então, a gente precisa fortalecer, por um lado, como a gente está conversando hoje, a manifestação de vontade da pessoa, e isso é para, como dizem alguns, empoderar a pessoa idosa, né, para que ela se sinta realmente alguém integrado à sociedade e protagonista, né, tanto nas eleições, e o voto da pessoa idosa ela é muito importante. A gente tem que cada vez mais instigar as pessoas com 70 a mais, que têm o voto, que tem a prerrogativa de votar ou não a partir dos 70, mas que continuem na vida social. Doutor E aí Mauro, é o que a gente precisa fazer, é instigar as pessoas a manifestarem sua vontade e ter o mínimo de condições básicas para viver. muito bem, doutor Mauro. Quero agora agradecer os nossos convidados de hoje. Vamos para as considerações finais. Começo agradecendo a doutora Maria Helena Moreira, advogada, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do ABDF e também do IBDFAM. Obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça, doutora Maria Helena. Obrigada, Sérgio, pelo convite. É sempre um prazer estar com você aqui. Também agradeço a advogada, especialista em Direito de Família, a doutora Raquel Ferraz. Muito obrigado por estar conosco. Obrigada, Sérgio. Um prazer. Obrigada a todos. E também agradeço ao Dr. Mauro Freitas, advogado especializado em Direito da Pessoa Idosa, presidente da ABRAX, que é a Associação Brasileira do Cidadão Sênior, conselheiro e presidente do Conselho do Idoso do Distrito Federal. Dr. Mauro, obrigado por estar conosco mais uma vez. Obrigado, Sérgio. Sempre um prazer, principalmente quando a gente fala de uma decisão favorável às pessoas idosas e um avanço na nossa legislação. Então, parabéns para todos envolvidos nessa empreitada. Muito obrigado aos nossos convidados, ao nosso convidado. Lembrando que este debate vai ficar disponível também no YouTube da Rádio e TV Justiça. 9h36, vamos fazer um intervalo, porque ela já chegou por aqui, Gisele Reis, trazendo a agenda do Judiciário. Vamos falar sobre a pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal depois do intervalo. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.